Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Eu estou bastante abençoado, porque além da intercessão de Cristo e do Espírito Santo, a oração de Calvino. Então, o negócio vai... Agora tá bom. Irmãos, eu quero expressar a minha gratidão aos organizadores, gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho aqui nesse evento. Eu fiquei impactado ontem com a grandeza, com a participação, com a ousadia daquele baixinho lá na frente. É de Deus mesmo. Se não fosse de Deus, não estava de pé. Né? Eu quero convidá-los nesta manhã a estudarmos o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Esse assunto que me deram para falar é um assunto que eu gosto muito, porque eu vivo isso dia a dia. Desde o meu chamado ao ministério, sempre o meu trabalho foi com plantação e revitalização de igrejas. Eu me lembro quando o professor Elias Medeiros era professor de seminário, aqui no norte. Nós tomávamos um ônibus na sexta-feira, íamos para Monteiro, na Paraíba, e íamos para um município, um distrito chamado Camalaú. Não sei se existe ainda. Existe? E ali a gente tentava plantar uma igreja ali. E meu coração sempre foi voltado para isso. Eu tenho apenas 3 igrejas no meu ministério: Jequié, na Bahia, 2 anos, 8 anos em Olinda, e agora 27 anos lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Mas vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus, submeter aqui a autoridade das Escrituras. Diz aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, as imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: o que é isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Meus prezados irmãos, nós não podemos falar sobre plantação, revitalização de igrejas, evangelização, sem tratarmos da doutrina do Espírito Santo. Se nós formos fazer um diagnóstico hoje das igrejas que estão estagnadas e das igrejas que estão morrendo, todas elas estão fazendo um ministério
não no poder do Espírito Santo, mas muitas vezes apenas na sabedoria e no conhecimento humano. E aí nós precisamos entender o significado do Pentecostes. Porque o Pentecostes é um fato histórico. Mas até a segunda vinda de Cristo, a igreja trabalha sob o Pentecostes, debaixo do Pentecostes. E uma coisa boa é que o primeiro sermão que foi pregado após o Pentecostes foi por um presbiteriano. Porque Pedro diz lá, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1, ele diz aos presbíteros, né, eu também o quê? Presbítero. Então, ele não era batista, não era congregacional, não era assembleiano, então, ele era presbiteriano. Paulo também era presbiteriano, porque diz, e levantando-se foi o quê? Batizado. Então, ele não foi mergulhado. E quando Paulo plantava igrejas, ele elegia presbíteros em cada igreja. É só para provocar vocês mesmo. Porque há uma ênfase muito grande hoje em ser reformado. Ah, nós somos reformados. A doutrina reformada. O que foi a reforma do século XVI? Simplesmente um retorno às Escrituras. Mas antes do movimento da reforma, houve o que? O Pentecostes. Então nós somos pentecostais reformados. Amém? Pentecostal reformado. Eu falei com Augusto Nicodemos, falei, Augusto, você precisa de um batismo de fogo. Porque tem aquela briga entre Martin Lloyd Jones e John Stott, né? Irmãos, foi colocado aqui o tema maravilhoso desse consciência cristã, não por força, nem por mais. Ou seja, nós não faremos a obra de Deus com sucesso se não for pelo poder do Espírito Santo. Em primeiro lugar, eu queria explicar para você a palavra Pentecostes, por que foi usada essa palavra. Pentecostes era uma das 3 festas mais importantes do calendário judaico. E o Espírito Santo foi derramado justamente no Pentecostes. Por que no Pentecostes? E você vai ver aqui no texto, nós lemos, era o período em que a cidade de Jerusalém recebia judeus de todas as partes do mundo. E Pentecostes tem a ver justamente com a comunicação do Evangelho a todas as nações. A ênfase exegética do texto não é as línguas. A ênfase aqui é missionária. Porque essas línguas aqui eram idiomas, eram dialetos. E diz o texto que cada um, o quê? Ouvia e entendia na sua, o quê? Própria língua. Não tem nada a ver com esse negócio que tem hoje de 2 de línguas. Então, Pentecostes acontece justamente para mostrar que o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Mas qual é o significado da festa Pentecostes? Você sabe, Pentecostes era a festa o quê? Da colheita. E a igreja agora, no poder do Espírito Santo,
vai trabalhar na colheita, na grande colheita. Porque se Deus escolheu, se Cristo redimiu e foi assunto aos céus, o Espírito veio para, junto com a igreja, fazer o que? A grande colheita. Vocês estão me entendendo ou não? Pentecostes tem a ver com a obra missionária. Há 3 significados aqui para nós interpretarmos a descida do Espírito Santo. Primeiro é o cumprimento da promessa. Jesus Cristo disse assim: se eu não for, o Espírito Santo o que não virá. Veja ele em Atos capítulo 2, por favor. Atos capítulo 2. Pedro vai explicar isso. Ele vai dizer, no versículo 16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta, o quê? Joel. Então, o que está acontecendo aqui não é somente o cumprimento da profecia de Joel, mas João Batista também disse: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Veja exegeticamente no texto que Pedro explica no versículo 32 em diante, diz assim: a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Lê comigo, por favor, versículo 33, o que é que diz? Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto. Então, o que está acontecendo aqui é a vinda do Espírito Santo, para ficar com a igreja, para que a igreja possa realizar o que? A grande, o quê? Colheita. Com o cumprimento da promessa, se estabelece um princípio teológico, que é o segundo significado do Pentecostes. Veja no versículo 38, por favor. Lê comigo o versículo 38, o que é que diz? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós para a remissão dos vossos pecados recebereis. Então grife aí na sua Bíblia: recebereis o que? O dom. Então, a partir de Pentecostes, qualquer pessoa que for convertida pelo Espírito Santo receberá o que? O dom. A palavra dom significa pessoa do Espírito Santo. É só você ver Paulo ensinando isso lá em Efésios 1, 13 e 14. Depois que ouviste o Evangelho da verdade, fostes o quê? Selados. Fostes o quê? Penhorados. E Paulo diz: se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Então, a partir de Pentecostes, o Espírito Santo regenera e o Espírito Santo passa a habitar o quê? Definitivamente no crente. Como era antigamente, o Espírito Santo vinha e saía, agora não. Ele veio para ficar. Jesus ensinou isso lá em João 14, 15 e 16. Ele estará em vós e habitará convosco para sempre. Então, o primeiro significado é o cumprimento da promessa. O segundo significado é o padrão que ele veio para regenerar e habitar o crente e ficar com a igreja até a segunda vinda. Terceiro significado do Pentecostes, versículo 4 do capítulo 2, diz assim: e todos ficaram cheios do... Presta atenção, uma coisa é você ter o dom do Espírito Santo, outra coisa é você ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Veja em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, vamos ler juntos bem forte, o que aqui diz? Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Preste atenção, mas recebereis o quê? Poder. O Espírito Santo veio, cumpriu a promessa. O Espírito Santo vai ficar agora no coração de cada crente. O Espírito Santo veio para revestir a igreja crente do poder do Espírito. Porque nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Pergunta para você, esses irmãos que estavam aqui reunidos ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles já eram crentes? Hein? Sim, eles já eram crentes. Cumpriu-se a promessa do Pentecostes sobre eles? Cumpriu-se. Mas ao cumprir-se a promessa, cumpriu-se também o revestimento que de poder. Não tem nada de segunda bênção. É primeira mesmo. Eu e você hoje, nós somos convertidos, regenerados pelo Espírito Santo. Temos o Espírito Santo. Nós estamos no Pentecostes, a festa da colheita. Nós temos que colher. A seara é grande, mas os trabalhadores são. O evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o quê? O fim. Mas nós não podemos fazer isso como igreja sem o poder do Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Isso é a explicação preteriana, exegética. Veja o que está lá em Lucas. Antes, Atos 1:8, é muito interessante, tem 3 detalhes exegéticos. Primeiro, o poder. Mas receberei o quê? O poder. Há 2 palavras no grego para poder. Uma é exousia, que significa poder político. Outra é dinamis, é poder do Espírito. Lembra que Paulo diz em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder. Mas esse Evangelho, que é o poder de Deus, ele deve ser pregado no poder do Espírito. A fonte desse poder, qual é a fonte? O Espírito Santo. Eu tenho o selo, eu tenho o Dorean, eu tenho o dom do Espírito Santo, mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aliás, é o mandamento de Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Veja, por favor, Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 46. Vamos ler juntos? Até o 49. Vamos lá? 46 a 40. Lucas 24, 46 a 49. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia. E que em seu nome se pregasse o quê? Arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de vós sois testemunhas dessas coisas. Agora, bem forte, o versículo 49. Vamos lá. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Sem esse poder, a igreja não pode fazer a missão com sucesso. Vocês estão entendendo? Por isso que tem igreja aí que está ensinando a confissão de fé, ensinando a Bíblia. Mas a igreja está desse tamanho, não cresce, não evangeliza. O pastor lá tem uma procuração de Deus para defender a verdade. Só ele sabe a verdade.
E ainda fica julgando os outros. Ah, fulano aí, toma cuidado. Já lá em Pinheiros, o pessoal diz que a igreja de Pinheiros está crescendo, deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque no nosso meio não pode ter crescimento sadio, não. E quem assiste os cultos lá de Pinheiros, vê lá o que a gente tem lá. Não dá nem para esconder. Lá nós não temos púlpito preto, não tem jogo de luz, não tem dançarina. Tem dois cabra feios, eu e Hernando, pregando sem data show, pregando a Bíblia. Então preste atenção, irmãos. O que está matando a igreja hoje é que os pastores e a liderança estão substituindo a dependência do poder do Espírito Santo pela sua sabedoria, o quê? Humana. Pastor, agora quer fazer mestrado, doutorado. Aí eu sou mestre em exposição bíblica. Exposição bíblica sem o poder do Espírito Santo mata a igreja. Doutrina sem o Espírito Santo mata a igreja. Tá certo? Profetiza aos ossos, mas profetiza também ao Espírito. Ezequiel. Como é que se revitaliza uma igreja? Pregando a palavra do poder do Espírito Santo. Não basta apenas pregar a verdade. A verdade tem que vir em poder, em demonstração de poder. Um exemplo disso? Vamos consultar outro presbiteriano. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 1, Paulo diz assim: eu, irmãos, estão me acompanhando aí? 1 Coríntios 2, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este o quê? E foi em fraqueza, temor, grande temor que eu estive entre vós. Bem forte, versículo 4 e 5. Vamos lá? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em a sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, Jesus Cristo é mais importante que João Calvino. Porque a doença agora é fé reformada, fé reformada, fé reformada. Eu sou reformado. Todo reformado é bíblico. Todo reformado é alguém que ama as Escrituras e volta para as Escrituras. Então eu posso ter um assembleiano reformado. Eu posso ter aqui os congregacionais reformados. Porque quem ama a Bíblia é reformado. Tem uns meio deformados, mas vocês estão entendendo que esse negócio de reformado, pentecostal, são conceitos históricos. Porque a essência, o cerne, é a palavra do poder do Espírito Santo. Amém? Como é que revitaliza uma igreja que está morrendo? Pregação da palavra no poder do... Essa é a primeira estratégia. Veja que Pedro, no capítulo 2, presta atenção aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Depois de ouvir aquela confusão, porque deve ter sido todo mundo falando um idioma, não era glossolalia, não, era dialetos. Porque o estranho é que esses homens eram todos de onde? Da Galileia.
E lá na Galiléia não tinha curso de inglês, nem curso de... Né? Eles falaram das grandezas de Deus. John Piper disse que eles adoraram mais do que pregaram. Eles devem ter falado dos atributos de Deus, da glória de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus. E cada um, o quê? Presta atenção, entendia. O nosso Deus não é Deus de confusão, é? Diz o texto sagrado que Pedro, então, explica, veja aí, até o versículo 21 de Atos 2, veja aí. Ele explica que o Pentecostes é o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. Mas aí, ele vai pregar um sermão. Versos 22 até o verso 36, Pedro vai pregar um sermão. Qual é o tema do sermão dele? Jesus Cristo. Versículo 22, ele fala sobre a vida de Jesus. Versículo 23, ele fala da morte de Jesus. Versículo 24 a 32, ele fala da ressurreição de Jesus. Versículo 33 a 35, ele fala da exaltação de Cristo, de Jesus. E 36, ele termina com uma frase emblemática, falando sobre o senhorio de Cristo. Presta atenção. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo só prega Cristo. Nós fomos chamados para pregar Cristo. Vocês estão entendendo ou não? O Evangelho é a doutrina de Cristo. Jesus Cristo diz, aprendei de mim, que sou manso e... Jesus é o professor. Jesus é a matéria. Jesus é o currículo. Jesus é onde eu vou chegar. Porque o projeto de Deus é nos conformar à imagem o quê? De Jesus. E Jesus diz, sem mim nada o quê? Podeis fazer. O Espírito glorifica Jesus. Onde tem o Espírito Santo, Jesus é glorificado. Onde a igreja prega, não tem celebridade no poder do Espírito Santo. Porque a celebridade é Jesus. Vocês estão entendendo? O que um sermão cristocêntrico faz do poder do Espírito Santo? Converte gente. Já pensou uma igreja, o pastor recebe 5 salários mínimos durante o ano todo, tem casa para morar, carro, ajuda, não sei o quê. O cabra passa o ano todinho, não converte ninguém. Se você fosse dono do negócio, você mandava esse cara para a rua ou não? Eu mandava. Porque se eu sou pastor e eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho a palavra da verdade, eu tenho um Cristo, e eu prego e não converte, eu entro em crise. Porque, Senhor, se naquela igreja ali, que o cara tem a motivação errada, prega tudo errado, e eu que sou calvinista que prego tudo certo, e não converte ninguém, lá o povo está se convertendo, tem alguma coisa errada, tem ou não tem? Então, se nós queremos revitalização de igreja, nós temos primeiro nos submeter ao poder e buscar esse poder do Espírito Santo e pregar Jesus, a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. O que revitaliza uma igreja é uma pregação poderosa. Diz o texto aí que naquele dia
Veja, versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase o quê? 3.000 pessoas. É muito importante você entender. Tem muita gente na igreja que diz que números não são importantes. Deus quer o quê? Qualidade. Não o quê? Quantidade. É linda essa frase. Principalmente para quem é preguiçoso. Porque se a igreja dele tivesse só 50 membros, e todos esses 50 membros fosse de qualidade, essa qualidade ia produzir o quê? Quantidade, porque o que produz quantidade é qualidade. Três mil batizados. Volta para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15. Atos 1,15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de umas 120 pessoas. 120. Isso aqui é número padrão de igreja presbiteriana. 120. 70% das igrejas presbiterianas tem 100 membros. Pode fazer um estudo. E o pastor pede pastor auxiliar porque ele está cansado. Sabia disso? Teve pastor que ficou 2 anos na pandemia e não fez nada. Quando a igreja abriu, voltou, ele pediu férias. Não dá para matar um desgraçado desses? Atos 2 diz aí quase 3.000 foram batizados. Quantos vocês batizaram lá na sua igreja esse ano? Quantos você quer batizar esse ano lá na sua igreja? Aqui foi um sermão só. Um só irmão só. Ah, Deus é soberano, mas se a gente pedir, ele dá. Ou não dá? Você acha que Deus não quer que a sua igreja cresça? Você acha que é pecado a gente orar para a igreja crescer? Lucas vai colocar isso aqui. Veja lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 4, diz assim, Atos 4,4, o que diz? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase o quê? 5.000 homens. Só o PH da igreja de Jerusalém tinha 5.000 homens. Veja no capítulo 4, 32, o que é que diz aí? 4, 32, o que é que diz? Da o quê? Multidão dos que creram. É só ficar da multidão. Por que essa igreja crescia, gente? Porque havia pregação poderosa da palavra, do poder do Espírito Santo. Quando vinham as ameaças, veja aí no capítulo 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez o que? A tua? Eles não pregavam cura, não pregavam fé reformada. Pregavam o quê? A palavra. Que o sinônimo na Bíblia é essa doutrina. Que o sinônimo na Bíblia é a doutrina dos apóstolos. A palavra. Qual é um dos lemas da Reforma Protestante? Somente as Escrituras. Lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o nosso currículo é a Bíblia. O departamento infantil estuda durante todo o período Bíblia. Eles estudaram todo o Antigo Testamento, livro por livro, aprendendo Cristo em cada livro das Escrituras. Estão entendendo? Classe de escola dominical é Bíblia.
Claro, os livros mais fáceis eu dou para Hernandes, os mais difíceis eu exponho. Agora mesmo ele vai expor Eclesiastes. Pensa no livro difícil. Mas é a Bíblia. O que faz uma igreja crescer é a Bíblia. As pessoas que estão vindo de outras denominações neopentecostais para as igrejas históricas, elas estão com fome de Bíblia, da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não adianta você gastar 12 horas preparando um sermão e orar esse sermão 5 minutos. Os coreanos, eu acho que eles pregam pior do que a gente. Fui lá assistir sermão de coreano. Só que eles cozinham o sermão na oração. Sabe o que é cozinhar? Fui na igreja de um dos pastores que nos convidou lá para pregar na igreja dele. Ele, no púlpito, ele fez um mezanino em cima. Sábado ele sobe para lá. Passa o sábado orando, jejuando. No domingo ele desce para o púlpito para pregar. Hoje, presbiteriano no Brasil não faz. Primeiro que a mulher não vai deixar o pastor subir para o sábado para ir para lá. Pastores coreanos, eles vão para os acampamentos de oração na quinta-feira. Tranca no quarto lá, fica orando, lendo a Bíblia. Quando desce, desce com uma tocha. Porque a palavra é como um pássaro. Ela tem que ter oração, ela tem que ter poder. Ela vai. Para revitalizar uma igreja, nós precisamos de pregação poderosa do poder do Espírito Santo. Segunda coisa nós precisamos, oração. Oração. Qual é o culto mais fraco da igreja hoje? Nem presbítero vem. Se você encontrar um presbítero em culto de oração, em igreja presbiteriana, deve estar acontecendo alguma coisa. Ele está doente, brigou com a mulher, está desempregado. Os crentes novos não têm referência de oração. Levanta a IPB hoje. Nós temos referências de escritores, de pregadores, de mestres, de escritores. Mas quem são os homens na IPB hoje que são fonte de inspiração? O cara dizer, eu quero ter uma vida de oração como esse pastor aí. Tem? A congregação ela deve ter. Porque oração, irmãos, o que é oração? Oração é declaração de incompetência. Quando a igreja não ora, a igreja diz assim, não, eu resolvo. Quando a igreja ora, diz, se o senhor não resolver, a vaca vai para o brejo, senhor. Oração é dependência. E a oração é o meio de graça que Deus nos deu para justamente nós recebermos o que? O poder. O poder. Se você observar o livro de Atos, tudo é resolvido com o quê? Com oração. Eu queria só pegar um exemplo, Atos 12. Atos capítulo 12. Versículo 5. Atos 12, 5. O que diz aí? Pedro, pois estava o quê? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, o quê? Olha que coisa linda, uma igreja que ora pela sua liderança. Você ora pelo pastor no sábado, pelo sermão dele no domingo? Nós temos cultura de orar pelos pastores, pelos líderes.
Vocês acham que nós temos? Quem acha que tem, levanta a mão. Pouca gente. Alguns oram, mas não tem cultura disso. Quando o diabo quer impedir o crescimento de uma igreja, quando a igreja quer estragar uma igreja local que está crescendo, quem ela ataca primeiro? Hein? A liderança. Capítulo 11 é uma beleza. Surgiu a igreja de Antioquia, Barnabé traz Paulo de volta. A igreja estava bombando. O que Herodes faz? Prende a Tiago e a Pedro. Mata Tiago e deixa Pedro, porque era feriado prolongado, para matar na segunda-feira. Mas Pedro estava lá. E o que a igreja estava fazendo? Orando. E diz que orando incessantemente. Objetivamente, em favor dele. E o que acontece quando uma igreja se reúne para orar pelos seus líderes? Deus age. Deus dá ordem ao anjo, o anjo vai lá, tira Pedro, liberta Pedro. Nós criamos agora em Pinheiros um costume, um ministério. É que tem oração na hora do culto. Tem uns irmãos lá que perde o culto para ficar numa sala lá orando. A gente está imitando Spurgeon. E de vez em quando eu estou pregando, não sei esses negócios assim. São as orações dos irmãos, né? Todo culto tem que ter quebrantamento, depois da palavra. Todo culto tem que ter conversão. Todo culto tem que ter resultado. A pregação tem que ter resultados práticos. Pregação sem aplicação não adianta nada. A pregação, depois de ouvida, o crente não pode ficar admirando, que sermão lindo. Não, ele tem que sair de lá, quebrantado, dizer, Senhor, o Senhor falou comigo, eu tenho que mudar minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Teve uma irmã lá da congregação, que tem muitas congregações, a irmã falou, pastor Arival, olha, o senhor precisa ajudar o nosso pastor lá. Eu falei, por quê, minha irmã? Porque durante a semana, o nosso pastor é invisível, ninguém vê. E no domingo ele é incompreensível, porque ele prega e não entende nada. Um evento desse aqui, a gente tem que falar de cosmovisão reformada. Mas se você chegar no domingo para pregar para um crente, numa congregação de pobres, sobre cosmovisão reformada, o cara vai achar que é a visão de Cosme. Alguma visão nova. E tem igreja aí que só estuda os erros dos outros. A nossa igreja é certa. Aí começa a aprontar os erros da CCB, os erros daquela igreja tal, os erros daquilo ali. Meu irmão, a igreja não é edificada apontando erro de outro, não. Você confronta a mentira pregando o que há? A verdade. Se o crente é alimentado na verdade, pode deixar. Solta o cabra. Porque ele tem a verdade. E o Espírito Santo é o Espírito Santo da verdade. E ele vos guiará todo o quê? E as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. Elas não... Quem é? Não se desvia. Então nós temos que convocar a igreja para orar. Tem que ter culto de oração, todo dia na igreja. Tem que ter culto de online, culto de WhatsApp de oração. Não tem o WhatsApp da fofoca? Tem. Não tem essas pessoas que ficam mandando recado para os outros nas redes sociais? Use as redes sociais para mobilizar a igreja para orar. O poder de Deus só vem através da oração.
Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. E para ter o poder, você tem que ter o quê? Oração. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui? Então não adianta. Seu pastor pode ser o cara mais competente do mundo. Se você não cozinhar ele, se ele não tiver cozido na oração, não vai acontecer nada com a pregação dele. A igreja vai entrar ano, sai ano do mesmo jeito. É uma igreja sem relevância. É uma igreja, eu vou dizer para vocês, irmão, quando a doutrina é muita, sem o poder do Espírito Santo, as pessoas se tornam mais críticas do que quebrantadas. Quem quebranta a igreja é o Espírito Santo. Quem quebranta a igreja é oração. Tem uns irmãos que só vivem discutindo teologia. Ah, pastor, quem é a mulher de Caim? Eu falei, ela vai cuidar da tua. Ela pode estar lhe botando um par de chifres, você está preocupado com a mulher de Caim, lá não sei aonde. Outro dia chega um cara para mim, pastor Arival, o que o senhor acha do teísmo aberto? Eu falei, e abrir o teísmo? Não estou nem sabendo. Porque tem gente que fica só nessa. Assiste vídeo, vai ler a Bíblia, desgramado. Para de assistir vídeo e vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, orar. Pastores, pelo amor de Deus, sai desses grupos. Tem pastor que faz parte de tudo quanto é grupo. De astronauta cristão, de reformado cristão, de tudo ele faz parte. Sua igreja faz vigília ou não? Tem que fazer vigília. Departamento infantil, botar as crianças para orar. As crianças ajoelhadas, aprendendo a orar. Orar. Está terminando o tempo. O que nós precisamos para revitalizar a igreja? Primeiro, o Espírito Santo. A palavra, a oração. Quarta coisa importante. Atos dos Apóstolos, versículo 42. Atos dos Apóstolos, 5:42. Vamos ler juntos o que aqui diz? Vamos lá, gente? E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e de pregar Jesus. Quem que eles pregavam? Não era a fé reformada. Jesus, o Cristo. E eles pregavam quando? Repete para mim. Esse está o segredo. Igreja tem que ter culto o quê? Todo dia. Você tem que pregar todo dia. Tem que semear a Bíblia todo dia. E a nossa geração ganhou de presente agora chamadas redes o quê? Sociais. A IPP-TV, ela prega o evangelho 24 horas por dia. No mundo todo, porque a rede é o quê? Mundial. Então é o seguinte, se a sua igreja, porque esse modelo de igreja presbiteriana, eu vou falar aqui, que faz uma escola dominical corrida no domingo de manhã, um culto à noite, um culto de quarta-feira de oração e doutrina, para quem não precisa de doutrina, eles não vêm. Essa igreja vai crescer? Essa igreja vai ser revitalizada? Não vai. Se nós temos banco 24 horas, posto 24 horas, Drogazil 24 horas, que é droga. Nós temos que ter igreja o quê? 24 horas. Se o cara fosse matar aqui meia-noite, em Campina Grande, vai encontrar algum pastor
Uma igreja aberta, disponível? Tem? A gente critica os neopentecostais, mas os neopentecostais cresceram usando o que? As madrugadas da televisão. Se é para ganhar dinheiro, a motivação está errada, mas todo dia eles têm culto de manhã, de tarde e uma placa bem grande na entrada. Pare de sofrer. Pense no marketing bem feito. Fosse uma presbiteriana e disse: você é arminiano ou você é? Eu não sei o que é arminiano. O cara não está interessado nisso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Pastor, eu vou fazer uma live. Live sobre o quê, meu irmão? Ah, sobre a filha de Jefté. Será que ela foi sacrificada ou não? Misericórdia. Ninguém nem sabe o que é Jefté. Você já viu essas coisas? Tem um programa de televisão lá em São Paulo. É só isso. Bota dois pastores. Um conta, por favor, para ficar brigando. Isso edifica a igreja? Isso atende à necessidade das pessoas? Irmãos, não basta amar a pregação, tem que amar as pessoas para quem a gente está pregando. Tem que ter compaixão das multidões. Qual é o projeto da igreja hoje? Tem que ser um tema, só um tema aqui da consciência cristã. É como passar a fé para as novas gerações. Cadê as crianças, os adolescentes, os jovens da nossa igreja? Você está falando para ele sobre João Calvino, e o traficante está falando a ele agora de uma droga moderna que tem aí. Quais são as angústias da nossa geração, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes? Eles precisam ser amados, precisam ser acolhidos, precisa ter agenda na igreja. Os pastores estão acabando com as escolas dominicais, os conselhos. Como é que nós vamos passar a fé para as crianças, se não for através da escola dominical? Se os pais não têm tempo durante a semana. Então nós precisamos trabalhar, irmãos. O que está matando a igreja, o que mata a igreja é a preguiça do pastor, dos presbíteros e dos crentes. Eu não vou voltar mais depois desse sermão, mas eu vou dar esse recado. Presbítero só para ser garçom de Santa Ceia, para que serve? Presbítero que não ora, que não visita, que não motiva, que não é referência para o rebanho. Como é que pode, gente? E o pior é que as pessoas estão fazendo teologia para justificar a inércia. Eles dizem o seguinte, que não adianta evangelizar, tem que pregar a doutrina e Deus vai mandar os eleitos. Mas onde é que está isso na Bíblia? Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu, portanto o quê? Ide, fazei discípulos. Jesus percorria a cidade e as aldeias, pregando, ensinando e curando. Nós temos que trabalhar. É a lei da semeadura. Quem muito semeia, muito o quê? Colhe. Por que a igreja está morrendo? Porque ela não está trabalhando. No poder do Espírito Santo, pregando a palavra, evangelizando, não vai. Não cresce, morre mesmo. Diz o texto que todos os dias, no templo, no espaço sagrado, eles nem tinham o templo judaico ainda. E de casa em casa, eles saíam pregando o quê? O evangelho. Irmãos, hoje nós podemos pregar em hospital, em escola, em praça pública, em empresa. Nós nunca tivemos a oportunidade que nós estamos tendo hoje. As pessoas estão desesperadas. Se você quiser abrir um pequeno grupo de estudo bíblico na sua casa, você vai ter gente querendo aprender a Bíblia. Tem que trabalhar. Vocês estão entendendo ou não?
Pastor, vamos trabalhar, pastor. O senhor ganha bem. Compara seu salário com o salário da igreja. E os crentes da sua igreja trabalham pelo menos 8 horas por dia. Ninguém está vendo o que você está fazendo, mas Deus está vendo. E Deus não vai abençoar o preguiçoso. Preguiça na Bíblia é pecado. Vocês estão entendendo? É pecado. Presbítero, deixa de querer ser dono de igreja. Tem uns presbíteros que eles se acham. E os presbíteros que são da família fundadora? Quem fundou a igreja foi Cristo, ponto. Ele é a rocha. A igreja é edificada por ele. Eu edifico a minha igreja. Não é a tua família. Para de encher o saco. A igreja é de Cristo. Nós dependemos dele. Então nós precisamos de um avivamento. Tá certo? Para Deus limpar a igreja, santificar a igreja. Irmãos, a coisa mais prejudicial para a vida da igreja é uma liderança que não é chamada por Deus. Porque abaixo de Deus, Deus trabalha com liderança. Lembra de Moisés? Deus disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Deus poderia dizer para o povo, mas ele diz: Moisés, diga ao povo que marche. Na hora de abrir o mar vermelho, Moisés, bota o bastão aí, né? Colocou. Na hora de fechar, ele chama Moisés. Fecha. Deus trabalha com liderança. Agora, se a liderança é preguiçosa, se a liderança, quem tem que ter paixão pelo crescimento da igreja é o pastor. Eu estou 27 anos lá em Pinheiros. Eles querem acabar com tudo. Querem acabar com o cu de Natal. Porque Natal, não sei o quê, o sol, Constantino. Vamos para o inferno. Natal, Jesus nasceu, é o fato mais importante. Vamos fazer cu de Natal, dezembro inteiro, vamos botar os corais na rua, vamos para o shopping, vamos evangelizar, vamos falar que Jesus existe, que Ele é a solução. Preguiça. Quem é presbiteriano raiz aqui, cu de passagem de ano, dia 31. Os crentes hoje vão tudo para a praia encher a cara, tomar goró. Dia 31 tem cu de passagem de ano para dizer: Senhor, o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o Senhor do nosso tempo. Nós precisamos do Senhor para o ano que vem. Você está entendendo? Não é. É atitude, irmãos. Deus vê o coração. Vocês estão entendendo o negócio? Ah, esse negócio de distribuir folheto não resolve. Quem falou para você que não resolve? Porque tem uns pastores aí que nunca plantou igreja e está dando curso de plantação de igreja. O cara nunca ganhou a alma para Jesus e é mestre em discipulado. Vocês estão me entendendo ou não? Nós precisamos, irmãos, fazer a obra de Deus de acordo com a palavra de Deus. Louvado seja Deus por esse tema. Foi o Espírito Santo que inspirou esse tema. Não por força, nem por violência, mas esse Calvino aqui pregando nesse púlpito aqui, cheio do Espírito Santo, vai ter culto todo dia. Porque as pessoas vão espalhar uma notícia aqui em Campina Grande, e lá na primeira igreja tem um pastor baixinho, chamado Calvino, que está pregando a Bíblia. Isso aqui vai encher. Todo dia. Quantas vezes o Wesley pregava por dia? Quantas vezes George Whitefield pregava por dia? Quantas vezes Moody pregava por dia?
E pregava no poder do... Pregava quem? A Cristo. A Cristo. Um pastor que trabalha, inspira a igreja a trabalhar. Tem crente lá em Pinheiros e pastor, eu não gosto do senhor, mas pelo menos o senhor é trabalhador. É minha avó que dizia, minha avó disse, o diabo tem todos os defeitos, mas trabalhador ele é. Ele está ao nosso quê? 24 horas esperando uma oportunidade. Irmãos, vamos buscar esse poder. Vamos buscar esse poder. O poder, a palavra, a oração e o trabalho é que faz a igreja crescer. A igreja de Jerusalém não tinha nada que nós temos hoje. Não tinha banda de louvor, não tinha microfone, não tinha espaço para tudo, não tinha nada. 30 anos ela venceu o Império Romano. Debaixo de perseguição. Você acha que Deus não vai cobrar de nós, da nossa geração? Vamos ficar de pé? Quem puder. Vamos fazer um compromisso. Você vai voltar. Consciência cristã vai quebrar. Você tem que sair daqui consciente. Que nós não podemos fazer a obra de Deus se não for pelo poder de Deus. Amém? Você vai orar mais. Você vai ler a Bíblia mais. Você vai trabalhar mais. Irmãos, nós precisamos passar a fé para as novas gerações. As nossas crianças, elas estão na mira do capeta. Querem destruir a família a partir das crianças. A igreja tem que ter a criança como agenda principal dela agora, as novas gerações. Amém? Tem que cuidar dos nossos discipulados, atividade, acampamento, acompanhamento pastoral, tudo. Treinamento de pai, para fazer culto doméstico, tudo. E você, pai, tem que olhar para a igreja e dizer, a igreja é minha parceira, juntos nós vamos vencer. No poder do Espírito Santo. Amém?